Olá, tenham todos um bom dia em mais um episódio do nosso Café com o Delegado, que é o nosso encontro todas as terças e quintas-feiras, sempre às 7 horas da manhã, em que a gente bate um papo sobre carreiras policiais, a gente fala sobre concursos públicos voltados para a área policial e também a gente fala sobre as formas de se estudar, como a gente desenvolver, o que hoje inclusive quero falar com vocês, sobre o que a gente chama de alta performance. Então, hoje nós temos um episódio que é sempre muito curtinho, rapidinho, mas bem focado naquilo que é resultado ou que é objetivo para a sua aprovação. Então, eu vou até desligar o meu áudio aqui, que hoje eu estava relaxando a mente com uma música clássica, e a ideia é que a gente possa trazer vocês para a gente refletir um pouquinho mais sobre aquilo que é importante para o seu concurso, para aquilo que você deseja. Bom dia a todos vocês, bom dia, advogada Maiara. Agente, escrivão de Santa Catarina, tem atualização do curso. Isso aí eu peço que você mande direto no nosso direct lá para verificar algumas questões mais pontuais e específicas, tá bom? Mas vamos lá, nossa equipe tá toda para você lá. Enfim, gente, hoje o que eu quero falar com vocês é primeiro sobre desenvolver uma alta performance em estudos. Eu estava pensando um pouquinho sobre a temática desse chat, desse episódio, e de fato refletindo sobre aquilo que você poderá fazer a partir de agora, porque tem essa questão da virada do ano aí, né? Bom dia, Mariana, bom dia, Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Quando a gente fala de virada de ano, a gente sempre vem com algumas perspectivas, alguns objetivos, aquilo que eu gostaria de refazer ou recalcular a rota para a minha aprovação. Então, todos aí têm seus objetivos. Aqui a gente está falando de estudos de alta performance, a gente está falando de estudos para se alcançar um cargo desejado. Então, a gente sabe que o planejamento ele é essencial para que você possa chegar ao cargo que você deseja. E é com isso que a gente abre o episódio do Café com o Delegado de hoje. Na verdade, falar de café, eu fiz um cafezinho hoje, que eu preciso até tomar ele aqui. Bom dia, Maria T. Ela de Pernambuco, maravilha. Bom dia, vai iniciar os estudos de Delta ano que vem, então começa a planejar, Yuri, a partir de agora. E eu estou aqui para poder também tirar as dúvidas, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Primeiro é criar um molde da gente. Primeiro é pensar como eu vou precisar estudar para ser um aprovado. E aí hoje, eu estava lendo algumas coisas e também vendo algumas outras coisas. E além de dar uma dica sobre parte jurídica de hoje, bom dia Carlos, a você também, eu gostaria só de que a gente refletisse o que seria mais classificado como alta performance. Pessoal, alta performance pode ter em tudo, tá? Alta performance vai ser um sujeito que se dedica a uma atividade física profissional. Alta performance vai ser uma alta performance no seu trabalho específico ali, já destinado ao fim, seja você como um concursado, seja trabalhando em alguma outra situação, enfim. Alta performance é isso. Alguém colocou? Bruna, colocou aí agora, fiquei com um ponto das últimas provas que fiz como lapidar. Então é isso que a gente tem tentado falar aqui, Bruna. Praticamente todas as vezes que a gente tem esse encontro, terças e quintas-feiras aí. A ideia é que você desenvolva uma constância e disciplina. Quando você já atinge proximidade da alta performance ou já dentro da alta performance, não quer dizer que você já esteja sendo aprovado. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é aí que a gente tem que ter ainda mais resiliência e por isso eu gostaria de falar de alguns pilares para vocês. Um deles, disciplina. O segundo deles, constância. O terceiro, estratégia. E o quarto, talvez sirva para você, Bruna, seria resiliência. É isso mesmo. Então, vai chegar um ponto em que você está muito próximo da aprovação. Seguindo o roteiro, é infalível de que você chegue lá. Você vai chegar lá. Só que você precisa cumprir esse pedágio, você precisa cumprir esse pedaço da sua responsabilidade. Então, geralmente, já aproximando do fim do ano aí, desde o nosso início do Café com o Delegado, eu tenho criado essa fundamentação para vocês, é vocês criarem primeiro um compromisso consigo mesmo. Não há nada mais poderoso do que isso. Quando você fala que eu quero mudar a minha realidade, você terá um caminho para a mudança dessa realidade. Ficamos aqui, vamos lá. Cafézinho maravilhoso. Depois que eu passei a tomar café sem açúcar, isso já faz alguns anos, isso torna o café mais saboroso, né? Que você começa a descobrir um pouquinho de outros sabores aí. Mas vamos lá, tô falando disso porque é café, né? Café com delegado precisa ter café. Mas enfim, pessoal, quando a gente fala de um estudo de alta performance, eu falo que eu preciso desenvolver alguns pilares para ter esse caminho rumo à minha aprovação, preciso entender que o próximo passo é o autocompromisso.
Esse autocompromisso é eu quero passar, eu desejo esse cargo. Teve um episódio que nós conversamos o seguinte, eu posso até fazer um resumo dele. Olha, eu quero escolher um cargo. Ah, mas pode ser dois? Pode, desde que seja na mesma linha. Eu quero estudar para Ministério Público, quero estudar para delegado de polícia. Está um pouco na mesma linha? Sim. Quero estudar para investigador de polícia, quero estudar para escrivão de polícia. Está mais ou menos na mesma linha? Tá. Quem perguntou aí delegado de Ceará, está na bica do gol, né? Pelo que você tem falado aí, é um dos próximos concursos que a gente vai ter. Vamos lá. Então, se a gente cria esse autocompromisso, você já está com os primeiros passos para, de fato, planejar os seus estudos. Não existe aprovação de concursos de alta performance e hoje concursos de carreiras policiais são concursos de alta performance, não existe vitória sem planejamento. Ah, mas o primo do meu colega passou. Gente, não vou contar com exceção. Tem gente que vai ser fora da curva. Tem gente que vai, às vezes até dar sorte também. O concurso tem algumas coisas disso. Mas você quer falar o seguinte, eu não quero nem contar com a sorte. E eu também não vou contar que eu sou um cara de um gênio. Até porque, via de regra, gênios não estão em concursos. Gênios estão na NASA. Então eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa mediana que passou em concurso. O que eu fiz? Eu paguei o pedágio. O que é pagar o pedágio? Constância, resiliência, disciplina e estratégia. Se você se molda dentro desses pilares, você tem uma facilidade maior de enfrentar os desafios. E aí eu digo até o seguinte, não é só facilidade, é menos dificuldade de enfrentar esses desafios. Então, primeiro, criar esse autocompromisso de que você deseja escolher algumas carreiras, algumas, mas que tenham pertinência. Não dá para estudar para Banco do Brasil e estudar para investigador de polícia. Não dá para estudar para concurso, por exemplo. Eu estou falando não dá, pessoal, fica muito mais difícil, entendam nesse sentido, tá? Ah, não dá para estudar para auditor da Receita Federal e querer estudar para delegado de polícia. Eu acredito sempre que vão ser concursos completamente diferentes, a não ser que você queira ter um tempo muito mais considerável para que você possa adaptar todas essas matérias no circuito de estudos e aí sim voltar à sua aprovação. Sim, conheço gente que já foi aprovado para delegado, para Ministério Público, para juiz. Entenderam? Delegado, Ministério Público, juiz e defensor público. Uma pessoa, inclusive, conheço nesse sentido. Ah, mas é um gênio? Não era. Na verdade, dedicou e partilhou o tempo, tinha um tempo praticamente todo disponível e conseguiu entrar dentro dessa nova performance. Mas, enfim, vamos falar de pessoas comuns, vocês aí, ó, que desejam utilizar o tempo que tem, sejam trabalhando, junto com o trabalho e estudo, tudo isso para que você possa ser aprovado. Então, primeiro, autocompromisso. A segunda coisa que eu falei com vocês é disciplina. Disciplina está coladinho com a constância. A disciplina, meu povo, eu sempre falo o seguinte, eu pegava às vezes direito civil, para quem já me acompanha sabe que eu sou penalista, estudo direito penal, meu mestrado de direito penal, meu doutorado é em direito penal, tudo minha vida é direito penal e legislação penal especial, que entra também um pouco do processo penal aí. Só que eu, para passar num concurso público, o que eu tinha que fazer? Estudar aquilo que precisava ser estudado. E o que precisava ser estudado, por exemplo, na minha situação, era direito civil, um deles. Então, estudar direito civil para mim era desafiador, não a parte geral ali, mas algumas questões ali envolvendo contratos, etc e tal, e que eu tive que no meu concurso da época, ou nos meus que eu fiz, estudar uma boa parte disso aí. Eu até brincava, eu gosto de família, eu gosto de sucessões, mas também nem tanto, né? Enfim, mas eu tive que estudar isso e aprender esse estudo. Então, uma das questões é disciplina, fazer aquilo que precisa ser feito. Acordar no horário que precisa ser acordado, cumprir exatamente aquilo que você se dispôs a cumprir. Se eu tenho 4 horas de estudo num dia, não importa se vai ser seguido, não importa se vai ser partilhado, não importa se vai ser antes de ir para o trabalho, um pedaço do meu almoço ou depois que eu cheguei do trabalho. Não importa qual que é o tempo que você vai utilizar. Se você se dispôs a ter 3, 4 horas por dia, cumpra este horário sem fazer outra coisa. Não tem celular nessa hora, não tem cuidado com outras coisas nessa hora, a não ser situações de urgência. Tá? Aquilo que é urgência vai chegar até você. Fechou? Então, primeiro é ter disciplina. O segundo ponto que anda junto é a ideia de constância. Não adianta você falar, tá, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que eu acho que a disciplina ela anda de mãos dadas com a constância. Você precisa fazer aquilo de maneira frequente. Não adianta você fazer igual hoje muitas pessoas fazem com academia. Ou atividade física. Eu faço uma vez por semana, minha vontade é de fazer 4 dias, mas eu vou uma só, eu esqueci, eu não dei o tempo. Não, disciplina, tá? Fazer o que precisa ser feito. E segundo, fazer aquilo de maneira constante.
O terceiro ponto eu vejo como a estratégia. Tenha estratégia. Estratégia é o quê? Não adianta você ter disciplina e falar, olha, eu preciso estudar, preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Segundo, fazer de uma maneira frequente. Se você não tem estratégia, o que é estratégia? É fazer aquilo que vai otimizar o seu tempo. Então, vamos supor que você iria estudar com disciplina durante 5 dias, talvez com a disciplina, a constância e a estratégia, você vai estudar aquilo de uma maneira otimizada, focada naquilo que é para a sua aprovação. Eu vou dar um exemplo muito típico. Via de regra, quando a gente estuda para concursos de delegado de polícia, cai muito menos a questão dos procedimentos dentro do processo penal. Tá certo? E aí, quando você estuda para Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, você cai mais procedimento, que é, dentro do processo penal, que é mais foco desse tipo de concurso. Entenderam que você vai ter que cercar sua mão para saber aquilo que é importante? Portanto, estudar de uma maneira estratégica, por exemplo, estudando para delegado de polícia, para concurso de carreiras policiais, investigadores escrivão, que caem no processo penal, você vai dar um peso maior para dentro do que for inquérito policial, prisões, medidas cautelares. Sacaram o movimento? Então, dependendo da situação, você vai para um lado ou vai para outro. Isso significa estudar em alta performance. Porque você tem disciplina? Ótimo. Você tem estratégia? Você usou a sua constância? Desculpa. Sim. Agora, vamos usar a estratégia? Estudar aquilo que precisa ser estudado? Porque se você tem 4 horas de estudo num dia, por exemplo, ainda que seja partilhado, como eu já falei aqui, tem que estudar aquilo de uma maneira otimizada. Porque senão, às vezes, você gasta muito tempo, está ali constante, com disciplina, mas gastando muito tempo estudando aquilo que não deveria estar estudando com grande profundidade. Mas eu gosto dessa matéria. O examinador, eu costumo dizer isso aí para o pessoal que treina com a gente aí em provas orais, eu falo, gente, o examinador não quer saber a sua impressão. Sendo bem franco, o examinador quer saber se você sabe aquilo que você está dizendo. Então, para o examinador, a sua opinião, muitas vezes, ela é inútil. Eu preciso saber o que a Corte Superior X está falando, o que o STJ, STF está falando, o que a lei está me dizendo. Eu preciso discutir isso aí no âmbito otimizado. Então não vai ser aquilo que eu gosto, vai ser aquilo que eu preciso fazer para ser aprovado. Então, o próximo passo é ter estratégia. E por fim, isso serve para a colega que falou, a Bruna, né, que falou sobre, olha, já estive a um ponto que eu preciso para melhorar minha alta performance. Resiliência e não parar. Eu já estive nessa condição. Estou te falando por mim. Em concursos que eu já fiz, fiquei muito próximo e poderia ter desistido. E poderia ter falado assim, poxa, isso não é para mim. Eu acho que eu não vou conseguir passar. E ali é o momento de você ter resiliência. Estou próximo de ser aprovado, então, tem várias escalas dos estudos, nós já falamos algumas vezes em alguns episódios sobre isso. Ou seja, eu estou no estudo inicial, eu estou no estudo intermediário, eu avancei, eu estou no estudo avançado, eu estou no estudo de alta performance. Cheguei no estudo de alta performance, aí é muito delicado, porque você está muito próximo de passar. Então vai criar mais frustrações quando você também não passar. E é natural, faz parte do jogo. Até para você se preparar para aquilo que você vai desejar ser, que é o seu futuro cargo público. Então sempre pense, olha, eu preciso ter esses pilares para de fato ser uma pessoa que está próximo da aprovação. Então vamos recapitular aqui, só rapidamente, que eu quero falar do julgado hoje, que eu comecei a falar no episódio anterior e eu gostaria de dar um toque em vocês aqui hoje sobre ele. Mas o que é que a gente precisa pensar e o que precisa revisar sobre este assunto que a gente trouxe aqui hoje? O primeiro ponto é a gente pensar em disciplina. Ter disciplina. O segundo ponto é a gente ter constância. Terceiro ponto é a gente ter estratégia. E por último, a gente ter resiliência. Então transforme o seu ponto de estudo para aquilo que é essencial. E ser essencial é você começar da base e avançar até onde vai ser possível, você se transformar daquele cara que se inscreve em concurso público para um cara que avança para alta performance. Ou seja, você é um mero inscrito, você avançou por uma condição de candidato, você avançou para uma condição de concorrente para as vagas e você se torna, de fato, lá para frente um aprovado. Isso não é papo de gente que quer vender alguma coisa, não. Até porque aqui, um café com o delegado é nosso espaço, é a nossa conversa, tá? Para falar de verdades. Olha, quer desenvolver alta performance? Fale comigo também. Eu já falei com vocês que, olha, eu já deixei de passar
um concurso público, já perdi concurso público, já fui reprovado na cara do gol, já perdi concurso assim que eu estava como um dos favoritos. E depois eu comecei a corrigir a rota. E fui corrigindo a rota até, de fato, ser um aprovado. É assim que a gente busca um estudo de alta performance aí. Vamos lá. O colega falou, 2 anos estudando Henriques, né? Lê Henriques. Colega, ficou por 9 pontos para ficar dentro das vagas da APC de São Paulo. Vamos lá. Encara na realidade, você precisa, de fato, continuar caminhando, mas corrigindo rotas. Toda vez que você vai para a rota em que você está dispersando, que você não está focado, você precisa aumentar a sua performance de estudo. Então, utilize todo o tempo disponível para que você possa, de fato, ser um aprovado. E tempo disponível que eu falo, gente, é também viver. Viver que eu falo, precisa fazer uma atividade física, precisa respirar um ar puro, precisa, isso é necessário. O mais importante é que no momento em que você for estudar, que aquilo seja de 3, 4, 5 horas, o tempo que você tiver, que não precisa ser contínuo. Isso é um grande segredinho, tá? Não precisa ser contínuo, por isso que dá para adaptar qualquer uma das realidades, sua, minha, continuar estudando, porque você pode fazer de maneira partilhada, desde que naquele momento que você estiver estudando, você estará estudando. Alta performance é isso, é fazer aquilo que precisa ser feito e estudar aquilo que é interessante. Vamos lá, eu queria fazer um comentário aqui. Eu comecei a falar no último episódio nosso, que está no informativo de número 835 do STJ, e que eu achei bem legal, que trabalha alguns temas interessantes dentro da lei de drogas. Lembremos que a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006, e que lá nós temos o famoso tráfico de drogas. O tráfico de drogas que vai entrar ali, a gente fala tanto do 33 caput, parágrafo 1º, quanto 34 ali como crimes equiparados de natureza hedionda ao tráfico de drogas. E lá falou uma coisa interessante que era o seguinte, eu falei bem rápido no último alguns me mandaram direto e falaram, professor, dá uma voltada ali para a gente poder trocar uma ideia sobre esse ponto da decisão. Vamos lá. Pessoal, quando uma pessoa está traficando drogas, ela está lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ela pode estar traficando drogas e, para se valer daquele tráfico, ela utiliza armas de fogo. Tudo bem? Essa é uma situação. Quando uma pessoa está traficando drogas e utiliza arma de fogo, eu vou trazer até uma novidade, uma situação que tem no ECA, novidade não tem no ECA. Mas vamos lá. A pessoa está traficando drogas e ela se vale daquela arma de fogo para fazer a escolta ali da droga, para controlar o fluxo dos clientes daquele entorpecente. Nós estamos falando que temos um crime de tráfico de drogas com uma causa de aumento de pena. Tudo bem? Onde está essa causa de aumento de pena? Lá na própria lei de drogas, no artigo 40, inciso 4º. Fechou? Então, vejam só, vocês vão falar assim, peraí, professor, mas não seria porte de arma de fogo? O cara está ali, escoltando a própria droga dele. Não seria um tráfico em concurso material? Lembre-se do concurso material de crimes, tudo bem? Artigo 69 do nosso Código Penal, depois dá uma lidinha ali no 69, sempre os artigos que eu falo com vocês, qual que é o bizu? Depois vocês anotam aí, depois vocês vão lá e leiam, porque aí vocês vão fortalecer. Então hoje já tem para casa aqui. Leiam o 33 da Lei de Drogas, leiam o artigo 34 da Lei de Drogas, tudo bem? Vou até pedir para vocês lerem uma lei pequenininha também, que é 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, mas eu quero que vocês vão lá no artigo 40 para falar das causas de aumento de pena. Ou seja, uma pessoa que comete o crime de tráfico de drogas e está armada ali, protegendo sua droga, fazendo o seu, se vale dessa arma para esses fins do próprio tráfico, nós temos uma causa de aumento de pena e não um crime autônomo lá do Estatuto do Desarmamento. Então vai mais uma dica para a leitura de hoje. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 do ano de 2003, e ali nós vamos ver os artigos 12, 14 e 16. Tudo bem? Só esse aqui. Dá uma lida lá depois. Então tá, já ficaram as dicas de hoje. Mas por que eu estou dizendo desse julgado? Porque é o seguinte, todo mundo começou a dizer, falou o seguinte, agora o STJ e a gente tem que ser profissionais. Estudante tem que ser profissional. O STJ, aí vem alguém que nunca estudou direito, alguém que está no rasteiro do direito, chega e fala assim, agora o traficante utiliza a sua arma como meio de trabalho, o STJ referendou. Mas, gente, não foi nada disso. A gente tem que ser técnico. O que é a técnica? Olha, peraí. O que o STJ disse foi o que a lei está falando. O que a lei diz? Se você trafica drogas e se você tem arma de fogo e se vale dessas armas, para que você faça o seu tráfico de drogas,
você vai ter uma causa de aumento de pena. Se uma lei que ela é específica da lei de drogas me fala isso, como é que eu vou aplicar o Estatuto do Desarmamento? Entenderam a jogada? Então, aplicar o Estatuto do Desarmamento vai acontecer quando o contexto é dissociado. O cara está traficando drogas aqui, depois entrar na casa dele, tinha uma arma de fogo lá dentro. Ele pode entrar num concurso material. Aí sim, o tráfico de drogas está aqui e nós temos o concurso material com crime da posse ou do porte ilegal de arma de fogo que está dissociado, fora do contexto do próprio tráfico. Pode acontecer, por exemplo, o sujeito está dirigindo um veículo, é encontrado droga dentro do veículo dele e é encontrado uma arma no porta-luvas do carro dele. Nesse caso, tem um contexto aparentemente dissociado entre o tráfico e a arma de fogo. É diferente do cara da biqueira. Entenderam a sacada? Ah, mas é diferente também do cara que está fazendo a escolta da droga. Que na escolta da droga causa aumento de pena. A arma está ali, o sujeito só com aquela arma dentro do carro. E a droga ali dentro. Foi parado uma blitz, encontra a droga e encontra a arma, concurso material de crimes. E não uma causa de aumento de pena. Essa que foi a decisão da STJ. Ou seja, separar o joio do trigo. Isso aqui é tráfico de drogas com causa de aumento de pena. Por isso que leitura é importante. Leiam 33 caput, parágrafo 1º, artigo 34 e artigo 40, inciso 4 da Lei de Drogas. Esse é um braço. E depois vocês vão ler o Estatuto do Desarmamento, 10.826, de 2003, nos artigos 12, 14 e 16, que está falando de posse e porte de arma de fogo. Aí tem de uso permitido e restrito ou proibido. Fechou? Pessoal, é isso que eu queria dar esse recado para vocês de hoje. Não se esquecer dos 4 pilares, tá? Constância, disciplina, vamos começar por eles, né? Disciplina, constância, estratégia e resiliência. Foco para sua aprovação é isso. É pensar lá na frente, é pensar em estudo de alta performance. Vou falar cada vez mais com vocês aqui sobre estudo de alta performance nos nossos próximos episódios, mas por hoje eu fico por aqui porque nossas terças e quintas-feiras é com um cafezinho, só por 20 minutinhos, para a gente dar aquela organizada nos estudos e já pensem em 2025, que vem muito concurso bom por aí e é bom já se preparar com antecedência, beleza? Grande abraço a vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal!